A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar algo que ninguém nunca pregou para você. Nem o pastor, nem na escola dominical, nem nos cursos de teologia. Nunca ninguém adentrou sobre esse detalhe que Deus falou para Noé sobre os animais. Lá o livro-texto vai ser no livro de Gênesis, capítulo 6, do 19 ao 20, e o capítulo 7, do 2 até o 9. Então veja que tem segredos na Bíblia, né? Tem segredos que as pessoas não pregam, não falam, porque nós estamos acostumados que só teve 2 animais de cada espécie que entrou na arca, né? Um casal de cada animal, né? Um casal de cada animal, de cada espécie que entrou na arca. Não, mas não é isso que a Bíblia diz, não. Tem mais. Nós vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Gênesis 6:19 diz assim: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. No 20, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Até aqui normal, né? Mas vamos ver agora o capítulo 7, vamos ver a diferença. De todo animal limpo tomará para ti 7, macho e fêmea. Dos animais que não são limpos, 2 só, macho e fêmea. No 3, também das aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida as sementes sobre a face de toda a terra. Então veja bem, não tem só 2, são 7 animais limpos e 7 casais de aves limpas que voam sobre o céu, né? No 8 diz assim, a Gênesis 7:8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves e todo réptil sobre a terra, entrarão no 9, entrarão de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então veja bem, o 2 em 2 que está falando aqui é que eles vão entrar em dupla. Não vai entrar, por exemplo, 7 de uma vez, não vai ser misturado, vai ser em dupla. Mas Deus fala que dos animais limpos vão ser 7, e das aves dos céus 7 e 7. Tem um segredo que nós vamos desvendar ainda, porque o que significa esses animais, né? Por que Deus mandou pôr de 7 desses animais na arca, e não só de 2 em 2? Mas vamos ver primeiro, vamos continuar vendo o que fala na Bíblia, né? Como Deus ordenou pôr esses 7 animais, né? Então tem algo de especial para isso, né? Isso, Deus não faz nada sem ter um propósito, né? E esses animais tinham um propósito, e esse propósito nós vamos começar a entender, né? Muitos já leram a Bíblia, né? E nunca leram esse fato. Eu nunca vi ninguém, nem em história, nem na TV, nem nos filmes, nem nos desenhos, nunca ninguém falou disso. E já está escrito na Bíblia, Deus já falou para Moisés há quase 1500 anos antes de Cristo. Já tá registrado logo no começo da Bíblia, logo em Gênesis, né? No começo do ser humano na Terra. Então veja que esses animais, né, vão servir para um propósito, para poder manter o quê? Manter a vida na Terra, a semente de toda a vida na Terra. Quais são esses animais? Então vamos entender agora, porque Deus já falou desses animais para Noé. E depois ele foi falar com Moisés, quando Moisés tinha mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, ele deu a lista desses animais que eram para os judeus, eram os animais limpos e os animais impuros, e as aves dos céus limpas e as aves, né, impuras. Então por quê? Porque isso era para fazer a diferença do povo judeu do povo pagão, né? Mas esse do que aconteceu, Deus já falou para Noé. Noé já sabia disso muito antes, né? Como Deus já determinou para ele. Então esse é o propósito que Deus falou mais ou menos. Vamos falar que Noé tem mais ou menos 6.500 anos antes de Cristo, mais ou menos
vamos falar que foi há 5.000 anos antes de Moisés. Deus já tinha determinado quais são os animais limpos e quais são os animais impuros. Deus não faz nada que ele não se cumpre depois. Então vamos lá, ler em Levítico, começar a falar sobre os animais. Diz assim, Levítico 11:2: Farei aos filhos de Israel, dizendo: esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. No 11:3: tudo que tem unhas fendidas e que a fenda das unhas se dividem em dois e remói entre os animais, aquilo comereis. Remói seriam os animais ruminantes, tá? Lá eles falam de remói. Levítico 11:9: isto comerei de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares, nos rios, aquilo comereis. Quer dizer, o que for de pele não pode comer. Isso era para os judeus, tá? Levítico 11:21: mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, e que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com eles sobre a terra. Levítico 11:22: deles comereis este, a lacusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Esses são animais que comereis, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Deus fala dos répteis. Os judeus consideravam tudo que era pequeno, considerava como réptil. Você vê aqui no 22, está falando da lagosta, do gafanhoto, né? Então você vê que são insetos, né? Mas os judeus naquela época consideravam répteis todos os animais pequenos, quer dizer, todos os insetos que estavam sobre a terra. No Levítico 14:5, do 14:4: esses são animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, todos eles. No 5, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texuco, o boi almiscarado, o gado, o gano, né? E a gazela. No 6, todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha fendida com duas, que remói entre os animais, isso comereis. No 9, 14:9, Deuteronômio agora 14:9. Nós falamos de Deuteronômio 14:4, 14:5, 14:6, né? Vamos falar sobre Deuteronômio 14:9. Isto comerei de tudo que há sobre as águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Deuteronômio 14:11: toda a ave limpa comereis. Os animais impuros determinados por Deus para que o seu povo, no tempo do Velho Testamento, não poderiam comer, né? Está lá e começa em Levítico 11:4: deste, porém, não comereis todos que remói, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este será imundo. O coelho, no 5, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O Levítico 11:6: a lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. No 7, também o porco, porque tem unhas fendidas, e a unha e a fenda da sua unha se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Levítico 11, versículo 10: de todos que não têm barbatanas, nem escamas, né, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, esses não serão para vós abominação. Levítico 11:12: tudo que não tem barbatana ou escamas nas águas será para vós abominação. Levítico 11:13: e das aves essas abominareis, não se comerão, senão serão abominação a águia, o quebrantoso, o quebra-osso, o chanfrango. No 11:14, o milhano, espécie de ave de rapina da família dos falcões, e o abutre, segundo a sua espécie. No 15, todo corvo, segundo a sua espécie. No 16, o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie. Levítico 11:17, o bufo,
o cavalo marinho, a coruja, no 18, a gralha, o cisne, o pelicano, no 19, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa, parecida com a garça ou com a cegonha, o morcego. Você vê que lá na China eles comem tudo isso, né? Levítico 11, 20. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. No 23, Levítico 11, 23. E todo réptil que voa, que não tem 4 pés, será para vós uma abominação. No 26. Todo réptil que tem unhas fendidas, todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas e não remói, vos será por imundo, qualquer que tocar neles será imundo. Levítico 11, 29. Essas também vos serão por imundos, entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha, o rato, o cágado, segundo a sua espécie. Veja aqui que fala répteis, né? Mas já fala aqui, ó, a doninha, o rato, o cágado, né? O cágado é igual ao tipo de tartaruga, né? Mas isso daí é porque os judeus consideravam todos esses animais pequenos, eles consideravam como répteis. No 11:30, o ouriço, o cacheiro, o porco-espinho, né? O largato, a largatixa, a lesma, a topeira. Veja como se encaixa tudo no que fala de réptil. No 11:41, também todo réptil que se arrasta sobre a terra para abominação não se comerá. Levítico 11:42, todo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Veja, você já viu algum animal com mais de 4 pés? Aqui está falando da centopeia, né? E outros animais semelhantes. Então, veja que eles consideravam tudo isso como répteis. No 11:43, não façais na vossa alma abominação por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para que não sedes imundo por eles. Deuteronômio 14:3, nenhuma abominação comereis. 14:7, porém esses não comereis do que somente remói ou não tem uma unha fendida. O camelo, a lebre, o coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, imundo será. No 8, nem o porco, porque não tem unhas fendidas, e não remói, né, porque tem unhas fendidas, mas não remói, né, isso será imundo para vocês, serão, né, da carne, não comerão dessa carne, nem tocareis no seu cadáver. Deuteronômio 14:10. Mas tudo que não estiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo vos será. No 14, porém, essas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, o quebra-osso, né, o chofrango. No 13, o abutre, o pega, o milano, segundo a sua espécie. No 14, e todo corvo, segundo a sua espécie. No 15, ao avestruz, o mocho, né, que é uma pequena coruja, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie. No 16, o bufo, a coruja, a gralha. 17, o cisne, o pelicano, o corvo marinho. No 18, aliás, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa, o morcego. No 19, também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá. No 10, Levítico 10:10 agora, tá? Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, né? Levítico 11:46. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e em toda a alma que se arrasta sobre a terra. No 47, para fazer diferença, Levítico 11:47, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 20:25. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a
vossa alma não fareis abominação por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartai de vós para tê-la por imundo. Então veja bem que, né, a arca de Noé foi levado, esses animais que eram os animais impuros, foram levados de 2 em 2. E os animais limpos, tanto as aves também, né, foram levados de 7 em 7, casal. Né? Levítico 20 e 26. Estamos quase terminando aqui. E servieis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos para serdes meus. No Levítico 19, 2. Lá fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então veja que ali representa uma santidade, né? Que era para os judeus conservarem a santidade e não tocarem animais limpos, animais impuros, só comer dos animais puros. Né? Mas ali tem um grande segredo nisso, né? Na Arca de Noé. Tem um grande segredo que Deus preparou para que a viagem pudesse ser sucedida com sucesso, porque Noé ficou lá na arca 1 ano e 10 dias. Então ele ficou muito tempo. Então nós vamos falar na próxima postagem, nós vamos falar quais são os alimentos que ele levou na arca. E aí vai incluir esses animais. Esses animais vão ser responsáveis também, né, pelos alimentos que vai ser incluso dentro da arca. Isso é um segredo que nunca ninguém revelou para você. Mas tudo isso já está escrito na Bíblia. Basta você ler. Muitas coisas estão escritas na Bíblia que você não lê. Só vê o que as pessoas falam. E o que eles falam às vezes não está certo, não está escrito na Bíblia. Muitas vezes as pessoas são iludidas por faltas de doutrinas, porque não olha, não lê a Bíblia. Nós temos que ler e entender. Tudo tem significado. Você vê que aqui vai ter um significado crucial para que a arca tivesse um sucesso, né? Para eles ficarem dentro da arca com todos aqueles animais, né? Com aquelas 8 pessoas, ficar lá mais de 1 ano e sobreviverem e comerem e não faltar comida para que eles pudessem se sustentar. Amém? Ninguém ali dos animais ficou dormindo, porque nenhum animal fica dormindo 1 ano. Impossível, né? Os animais passam um certo período, quando os que hibernam, quando eles voltam da hibernação, eles voltam fracos, voltam magros, porque consome toda a gordura que eles tinham guardadas. E aí aqueles animais, como é que eles iam viver mais de 1 ano lá dentro da arca? Então nós vamos desvendar esse segredo na próxima postagem. Não esquece de deixar o seu like aí, seu joinha, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito segredo que nós vamos revelar na Bíblia, que pastor nenhum, igreja nenhuma, curso de teologia nenhuma fala, né? Escola dominical, ninguém fala sobre isso, porque também não buscam o entendimento da palavra. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.